amigos, minhas amigas, boa noite. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse momento de encontro, com o Divino Mestre, com Jesus, o Cristo de Deus. Possamos fazer desse momento um momento abençoado em nossas vidas, buscando essa conexão com os planos elevados, para que possamos encontrar forças, conhecimento, ensinamentos, para que a nossa jornada seja mais tranquila, mais firme e mais reta, que não desviemos do caminho a partir de uma dada escolha. Na noite de hoje nós vamos fazer reflexões aí acerca de uma passagem do Evangelho, especificamente Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, intitulado A Cura de um cego em Betsaida, ou somente o cego de Betsaida. É uma passagem bastante interessante. As curas geralmente são bastante interessantes, bastante intrigantes para a gente. Num primeiro momento, a gente busca entender essa cura, essa passagem, num contexto temporal. Então, a gente às vezes se limita ao tempo, aquele tempo onde aconteceu a cura, aconteceu aquela situação. Mas daí vem o ensinamento, o Espiritismo ele vem alargar o nosso conhecimento, e daí a gente precisa buscar um entendimento espiritual por trás dessa passagem, dessa cura, e de todos os ensinamentos do Cristo, porque ele nos deixou um ensinamento que é, como ele mesmo falou, palavras de vida eterna. Então são ensinamentos atemporais. Então, para qualquer época, para qualquer lugar, é válido, porque é a verdade. E a verdade ela nunca morre, ela se faz presente em todos os lugares. Inicialmente vamos fazer uma leitura do texto. Eu estou aqui com o Boa Nova app. É um aplicativo aí que eu recomendo a todos, tanto para smartphone quanto para PC. Só fazer uma busca, Boa Nova app. É um aplicativo aí que foi feito em Belo Horizonte. Eu não me recordo aqui o nome de quem realmente fez, mas teve a orientação de todo o pessoal lá da União Espírita Mineira. E é um aplicativo muito interessante, porque ele tem lá o Novo e o Velho Testamento, a versão do João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, de 1969, a versão aí que o seu Honório recomendava a todos, Então é a versão que está no aplicativo. E tem vários comentários, Então, a partir de um versículo tem lá definições de dicionário, por exemplo, links, com obras do Chico, obras do Kardec, comentários, do próprio Honório, através de seus livros aí, Luz Imperecível, entre outros, José Damasceno Sobral também, Então tem vários comentários, e é um material muito rico para estudo, porque a gente busca lá um entendimento, acerca de um versículo, aí você acha um comentário que já foi realizado, que já foi feito em um estudo, é muito interessante. Então, recomendo aí o aplicativo, tá? Então, eu tenho aqui no meu celular, eu vou fazer a leitura aqui dos versículos, depois a gente comenta cada um deles, tentando extrair esse ensinamento espiritual, que é o que interessa pra gente. Aquilo que serve para mim hoje, no meu tempo, no meu presente, e não ficar preso ao acontecimento lá do passado, tá? Bom, e no versículo 22, do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, começa assim, E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos,
impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Bom, é uma passagem muito curta, né? São poucos versículos aí, mas a profundidade do ensinamento, né? Aquilo que existe por trás da letra que nos interessa, né? Então é uma passagem muito singela, assim, um acontecimento ali da época, né? E ela tem uma particularidade muito interessante, né? Que muitos autores ao longo do tempo consideraram aí até um erro de grafia do texto, porque ele fala aqui no final, né, no versículo 26, ele manda, né, o cego já curado para casa, mas fala para ele não entrar na aldeia, né? Então isso aí parece um paradoxo, né? Então assim, como é que ele vai, né, entrar na casa dele, né, sem entrar na aldeia, se a casa fica na aldeia, né? Então, daí a importância da gente extrair o ensinamento espiritual, né? Porque se eu for ficar preso à letra, né, como temos feito há bastante tempo, a gente leva, né, a crer que tem algum erro no texto mesmo, né? Porque, né, como é que eu entro, né, na minha casa, não entrando na aldeia? Então é um ponto aí que a gente vai conversar, que a gente vai tentar esclarecer, né, a respeito dessa questão. Bom, no início, Betsaida, né, era uma aldeia que ficava ali ó, à beira do lago de Genezaré, né, onde Pedro, né, André e outros apóstolos ali moravam, né, então era uma região conhecida ali, né, pelo mestre, pelos discípulos, né. E Betsaida significa casa da pesca. É interessante isso, né, porque assim, se a gente já, claro, né, é uma aldeia pesqueira, né, mas se a gente for levar, né, para o lado da pesca que Jesus convidou Pedro, né, se Pedro gostaria de ser um pescador de homens, né, então, assim, no primeiro momento a gente já pensa nisso, né, a referência da cidade como, né, casa da pesca, né, ali Jesus foi pescar homens, né, o interesse dele não era, né, pescar peixes. Então, no primeiro momento aí a gente já consegue, né, a partir do nome da cidade já está refletindo, né, sobre uma situação. E começa assim, né, no versículo 22, né, e chegou a Betsaida. Então, Jesus chegou, né, o Mestre, né, o Cristo, ele chegou. Então, então a gente precisa entender esses pormenores que existem nos textos evangélicos, né? Então, não tem nada aqui né, que não tenha um motivo. Então, se a gente trazer isso para a nossa vida, né, para a nossa casa, para a nossa aldeia, o Mestre chegou, né, ele chegou para nós, então é uma primeira reflexão aí. Então, né, para este cego, né, ele chegou. Então, assim, a gente também não pode ter a inocência de pensar que Jesus não sabia da existência desse cego, né, não sabia ali do que ia acontecer, né? Então ele foi ali para isso mesmo, né? Então ele tinha essa noção. Então não foi uma surpresa para ele o pessoal levar o cego para ele curar, né? Então as coisas não aconteciam assim para Jesus, né? Ele percebia tudo à sua volta. Então assim, em várias passagens do Evangelho tem isso, né? Jesus ele chega e olha, né? Como na passagem dos vendilhões do templo. Então esse olhar dele é um olhar que percebe tudo. Ele sabe o que está acontecendo, né? Com todos ali, né, nos pormenores, né? Questões sentimentais, né? Tudo ali ele percebe o que estava acontecendo, né? Então, num primeiro momento é esse, ele chegou, né? Então ele chegou, se fez presente, né? Aquele magnetismo envolvendo, né, tudo ali,
E a gente percebe isso em diversas passagens, né? Como que a presença dele modificava o ambiente, mudava o comportamento das pessoas, né? Então ele chegou, né? Então mostrou ali, né, que ele realmente estava ali. E trouxeram, né, um cego. É muito interessante isso aqui, né? Porque quem que trouxe, né? Não fala. Então, né, pode ser qualquer um. Né? Que cego é esse? Também não fala que cego é esse. Na cura do cego de Jericó até fala, né? Que era o Bartimeu, né? Que é o filho de Timeu, né? Que Bartimeu também não é o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Mas aqui não fala nada, né? Não fala nem isso, nem de quem ele era filho. Então, trazendo aí uma questão muito impessoal, né? Que esse cego pode ser qualquer um, né? Que estes que trouxeram, né, o cego, né, podem ser qualquer um também, né? São os benfeitores ali, os amigos, né? Podem ser os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores, né? E esse cego pode ser eu, né? Então, o objetivo do estudo é esse, né? Eu tenho também, né, preciso ter essa noção, né? Quem sou eu nessa história, né? Então, num primeiro momento, a gente, né, sempre pensa nisso, né? Que eu sou esse cego, né, que precisa, né, da cura. E daí, mais para frente, a gente vai caminhar, né? Que cegueira é essa? O que eu preciso enxergar? Né? Que aldeia é essa? E outra questão interessante é o verbo, né? O verbo trouxeram. Então, assim, eles não levaram, né? Então é diferente, né? Então, quando você traz alguém, é porque você já está naquele lugar. Então, você já está ali, né, um trabalhador do Cristo. Né? Né, ele foi, né, trazido, né, para perto de Jesus, ele não foi levado. Né? Então, trouxeram, olha só que interessante, né? Né, analisar o próprio verbo ali da ação, né, já traz uma reflexão, né? Mostrando que esses que, né, que o levaram, né, trabalhadores do bem, né, são os amigos ali que estão cooperando, né, com o Cristo nesse trabalho. Então trouxeram, né, e não levaram. Muito interessante também a gente pensar nessa questão do verbo. E rogaram que o tocasse. Então, uma rogativa, né? Então, esses amigos, esses benfeitores espirituais, né, trouxeram o cego e pediram, né? Teve ali uma intercessão, né? Então, foi realizado um pedido a favor daquele cego. Diferente, né, do cego de Jericó, né? Que ele estava à beira do caminho e de repente ele começa a gritar. Num primeiro momento ele é impedido, mas ele insiste, ele continua. Então, assim, teve muita ação dele, né? Muita vontade desse cego de Jericó em estar, né, buscando o Cristo. Ele ouviu, né? Ele não via. Então, ele ouviu o Cristo passando e daí ele teve aquela vontade de ir ao encontro dele. Aqui é diferente. Esse cego talvez ele não tinha essa condição, ele não tinha essa vontade. Né? Então ele precisava dessa ajuda, né, para que, né, ele chegasse, né, perto do Cristo. E às vezes isso acontece, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Quantas pessoas isso já aconteceu, né? Então você às vezes, você vê que a pessoa está numa condição, né, precisando de ajuda ali, e você, né, faz esse movimento de ajudá-la, né, de levá-la a algum lugar. Então assim é algo, né, bastante comum. E assim como o cego de Jericó, né? Às vezes a própria pessoa ela tem essa vontade, né? Ela se cansa de tudo aquilo que ela está vivendo e ela decide procurar algo, né, a mais na sua vida. E daí ela vai por vontade própria, né? Então aqui né, um outro caso, ele precisa dessa ajuda, né? Se dependesse dele, talvez ele não iria ao encontro do Cristo. Então aqui ele precisou dessa ajuda né, então ele, né, foi conduzido, né, ao encontro do Cristo. Aí continua no versículo 23, né? E tomando o cego pela mão, né? Então, olha só, você tomar alguém pela mão, né? Quando que você faz isso, né? Geralmente os pais aí acabam fazendo isso com as crianças, né? Ou quem está ali cuidando dessa criança, né? Você está andando ali na rua com a criança, você vai segurar ela pela mão, né? Porque às vezes ela não tem, às vezes não, né? Ela não tem condição
de caminhar sozinho ali naquele momento, né? Então, quando você, né, pega alguém pela mão, aqui você está falando para ela, ó, vem comigo que você vai estar segura, né? Eu vou te conduzir pelo caminho mais seguro, né? Pensando nesse caso da criança, né? Quem que vai pegar a criança e atravessar a rua para ser atropelado, né? Ninguém vai fazer isso. Você vai conduzir a criança de forma segura. Então aqui é a mesma coisa, né? Fazendo uma referência aí que talvez, né, sejamos aí crianças espirituais, né? Então quando Cristo, né, pega o cego pela mão, é como se ele estivesse nos pegando, né, pela mão e conduzindo a gente, né, para um caminho seguro, para um caminho, né, verdadeiro, né, o caminho do bem mesmo. E levou-o para fora da aldeia, né? Então assim, ele tira a pessoa da aldeia. Aí a pergunta, né, por que não curou ali na aldeia mesmo, né? Por que teve que retirar a pessoa da aldeia, né, para fazer essa cura? E daqui a gente já relembra a leitura, né? Porque é aquela questão da aldeia, né? Ele manda ele entrar na casa, mas sem voltar para a aldeia. E daqui a gente já começa a perceber que a aldeia é essa, né? Então é a aldeia, né, a casa mental dele, né? Essa casa mental, né, dos vícios, né, da rotina, daquilo que eu gosto de fazer e continuo fazendo sem pensar muito. Então é minha casa mental, né? Como no livro Pensamento e Vida, né? O pensamento ele cria a vida, né, que procuramos através, né, do reflexo de nós mesmos. Então a minha vida é aquilo que eu penso, né? Então a minha vida é minha aldeia nesse caso. Como que é como que é a minha aldeia, né? Como que é a sua aldeia aí, que você que está me vendo? Então, a sua aldeia é isso, é o que você pensa, é o que você é. Então, você cria em torno de si, né, uma condição magnética que te caracteriza. E daí, né, quais serão as suas afinidades? Né? Quais serão os seus amigos, né, tanto encarnados quanto desencarnados? Aqueles que vão se afinizar, né, com essa aldeia que você criou. Não é? Então, olha só a importância disso, né, daquilo que eu penso, daquilo que eu sou. Né? E daí, a partir dessa noção, a gente pode, né, promover a mudança, né? Mas essa mudança é de dentro para fora, né? Através dos meus pensamentos, né, das minhas ações. Então eu mudo a minha aldeia, né? E mudando a minha aldeia, eu mudo os meus amigos, né? Ou eu ajudo a mudança desses amigos também, né? E aí é uma coisa mútua, né? Uma coisa de troca. Então olha só, então, né, no primeiro momento ele tira a pessoa da aldeia. Então por isso que ele pega pela mão, né? Vem cá, né? Sai dessa aldeia aí. Deixa um pouco esses pensamentos, essas ideias, né? Esse comodismo seu, né? Tudo isso aí que você, né, está se alimentando. Então vem cá um pouco, né? Então ele tira, ele pega pela mão, conduz por esse caminho mais seguro, né, e tira ele da aldeia, né? E depois, né, cuspindo-lhe nos olhos. Então ele, né, ele promove, é muito interessante, né, porque tem cura assim que Jesus só fala, tem cura que Jesus impõe a mão, né, tem cura que Jesus nem fica sabendo que a pessoa está ali para ser curada, né, como a mulher com o fluxo de sangue, em que ela vem e toca Jesus sem ele ver, né, e ela é curada, né, então assim, não tem posição de mão, não tem nada. Então aqui não, aqui é uma cura mais inusitada, né? Ele cospe nos olhos, né? Então assim, a saliva, né, tentando, né, buscar algo mais simbólico, né, a saliva tem uma ação curadora, né? Então ela promove, né, essa cura, por exemplo, de um machucado dentro da boca. Então assim, a gente vê muito os animais, né, se utilizando, né, da saliva para curar alguma ferida ali que tem, ele fica lambendo, né? Então, num simbolismo, né, a gente pode pensar nisso, né, na ação curadora da saliva. E pensando no Cristo, né, um ser puro, né, tudo que vem dele é puro. Né, tudo que vem dele é puro. Então, a saliva do Cristo é pura. Então, ela vai, né, ele vai se utilizar dessa pureza, né, da sua saliva para estar operando essa cura.
e impondo-lhe as mãos também, né? Então ele se utiliza da saliva e também se utiliza desse magnetismo, né? Como a gente faz aí no passe. E daí a gente pode, né, trazer para os nossos dias o nosso ambiente, né? Vamos pensar lá no Centro Espírita Augusto Silva, né? A gente está lá no salão, tem alguém falando, tem né, a plateia ouvindo e depois tem o passe. Né? Então, no primeiro momento, essa saliva, né, seria essa palestra, né? Então, olha só, está saindo da boca, né, de alguém, né? Então, é uma referência à saliva também. Então, num primeiro momento ali, você está, né, envolvido nesse plasma, né, nessa matéria que é a saliva, e depois você tem a imposição das mãos, que é lá na cabine do passo magnético, né? Então, assim, são várias as referências que a gente pode ter, né, os simbolismos, né, com relação a isso, né? Apresentei aqui alguns, né? Aí, impondo-lhe as mãos, né, perguntou, né, se via alguma coisa. Então, assim, interessante, né? Então, para quem é cego, né, ver alguma coisa já é muito, né? Então, assim, é um processo, né? Aqui a cura também, ela acontece em duas etapas, mostrando que às vezes é necessário que isso aconteça, né? No cego de Jericó, ele se restabelece imediatamente, né? Talvez ali por conta da sua vontade, né, ser tão grande, esse restabelecimento ele é imediato. E aqui não, né? Talvez por ele ter sido, né, conduzido aí, né, para perto do Cristo, talvez ele, né, demore um pouco para enxergar plenamente, né? E daí ele pergunta, né, se vê alguma coisa, né? Será que você vê alguma coisa? Então, aí ele coloca, né? E levantando ele os olhos, disse. Então, esse levantando os olhos já mostra uma atitude desse cego, né? Então, provavelmente, para quem é cego, assim, não tem motivo, né, para você estar olhando, né, com a cabeça erguida, né, para frente. Então, quando ele começa a ver, ele já começa a mudar a atitude, né? Então, quando ele coloca aqui, né, e levantando ele os olhos, né, já mostra o quê? Já mostra uma vontade de elevação. Então, ele levanta a cabeça, né? Ele fica mais, né, ativo. Então, ele procura enxergar, né, e disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, assim, é importante aqui porque ele viu os homens, né? Então isso é importante para a gente. Né? O que eu primeiro preciso perceber? As pessoas, né? Então os homens aqui significando aí as pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, tudo, né? Então é isso que eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar as pessoas, não é aquilo que é material que eu preciso estar enxergando. Né? Então ele não falou aqui que viu, né, uma paisagem, viu, né, alguma coisa, não, ele viu os homens. Né? Então isso aqui é um ponto interessante para a gente. Então aqui uma dica, né? O que eu preciso enxergar? Preciso enxergar as pessoas, né? As pessoas que estão à minha volta, as pessoas com quem eu me relaciono, mas enxergar mesmo, né? Não é só ver, é enxergar essa pessoa, né? Perceber como elas são, entendê-las, né? Não julgá-las. Essa é a visão que a gente deve buscar, né? Aí ele coloca, né? Vejo, pois os vejo como árvores que andam. Ou seja, não era uma visão, né, plena ainda, era uma visão meio que deturpada. Ele via os homens ali meio que como árvores, né? Aquela visão meio deturpada ainda, meio, né, não totalmente clara, né? Então, assim, é uma referência interessante isso, né? Então, assim, num primeiro momento ele já enxerga. Então, se ele já consegue ver os homens, já é alguma coisa, né? É claro que a visão ainda não está 100%. Lembro aqui de uma história que tem no Nosso Lar, se não me engano, no capítulo 31. O nome do capítulo chama Vampiros, ou Vampiro, só no singular, não lembro. Aí ele conta, né, que uma senhora tenta entrar lá por um portão de Nosso Lar, que fica lá perto das câmaras de retificação, onde o André Luiz trabalhava com a Narcisa.
E daí o porteiro lá chama, né, o Narciso, o André Luiz, e daí o André Luiz, né, na mesma hora fica compadecido, né, do sofrimento daquela mulher ali, que conseguiu chegar até aquele portão, e ele, né, tenta interceder por ela, pedir para que, né, o porteiro deixe ela entrar. Aí a Narcisa adverte o André Luiz, fala: André, você não tá vendo aquelas manchas ali no corpo dela e tal? Aí o André: não tô vendo, não vejo nada. Então, assim, interessante, né, que a Narcisa já conseguia ver alguma coisa que o André Luiz não conseguia. Ou seja, ela tinha uma visão espiritual, né, mais desenvolvida que a do André. Aí ela fala assim: não, eu vou chamar lá o chefe da segurança, né, que chamava Paulo, para ele poder vir aqui, né, nos ajudar com a situação e ver o que a gente faz. Aí eles vão lá, chamam o Paulo, assim, aí a Narcisa também, já compadecida, né, mesmo dentro daquelas manchas, ela tenta interceder também. Né, então fica ali tanto o André Luiz quanto ela, tentam interceder pela aquela senhora. Aí o Paulo chega e olha e fala assim: Narcisa, você não está vendo? Aí assim, tinha mais alguma coisa que o Paulo via que a Narcisa não via. Né? Aí ele fala: as manchas você está vendo, tá? Ela falou: tô. Aí ele explica, né, que aquelas manchas representam cada criança que ela abortou. Ela foi uma médica, né? E ela, de cada mancha daquela era uma criança que ela ajudou ali a mãe no processo abortivo. Né? E o que a Narcisa não conseguia enxergar era a intenção dela. Né? Então o Paulo fala assim: a gente não pode deixar ela entrar porque a intenção dela não é verdadeira ainda. Ela não se arrependeu disso aí. Ela quer o paraíso, né, porque ela se acha no direito de estar no paraíso. Mas ela não se arrependeu disso aí ainda. Aí depois ele não deixa ela entrar, e daí, né, quem quiser ler lá o capítulo, que é bastante interessante. Então esse é um ponto interessante, né? Então se a Narcisa via algo que o André Luiz não via, depois o Paulo via, né, algo que a Narcisa não via. Então é essa visão espiritual que a gente deve buscar. Então o que acontece aqui com ele, que nesse primeiro momento ele vê os homens como árvores, então é um processo, né? Talvez seja o que a gente enxerga no nosso próximo mesmo, talvez a gente enxerga no nosso próximo, né, não como, né, nosso irmão realmente, mas como árvores, né? Então isso é uma referência, né? Então, não, talvez eu tenha que parar e pensar, né? Como que eu estou enxergando o meu próximo? Né? Se eu estou enxergando ele, né, como, né, porque ele faz a referência à árvore, né, o reino vegetal, né? Talvez algo assim que não tenha tanta importância. É claro que o reino vegetal tem bastante importância, né, mas não assim, né, quanto o próximo, quanto esse irmão, né? Então, assim, será que eu enxergo ele como meu irmão, né, como um filho de Deus, né? Então, assim, é um ponto interessante que a gente pode estar refletindo. Né? Então, pensar daqui para frente, né, com as pessoas que nós nos relacionamos, né? Como que eu enxergo essas pessoas? Como árvore? É uma reflexão que cada um tem que estar fazendo. É como árvores que andam, né? Interessante, não é como árvore parada, né? Árvores que andam, ou seja, ele imagina mesmo ali que, né, ele vê como homens, mas, né, com essa referência. Aí depois ele continua, né? Depois disto, né, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, né? Então continuou ali aquela ação magnética do passe, aquela, né, imposição das mãos, né? E o fez olhar para cima. Né? Olha só que interessante, né? Elevando, né? Então olha para cima. Vê se você consegue, né, fazer essa conexão. Então uma referência ao olhar para cima, né? Quando a gente, né, olha para cima é uma referência, né? O céu é para cima, né? Então é onde está Deus. Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente lê o texto e passa desapercebido, né? Então, e o fez olhar para cima. Então, ali ele conseguiu, né, fazer com que essa pessoa, né, se transformasse. Então, fez ele olhar para cima, fez ele enxergar, né, aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro. E ele ficou restaurado, né? Muito interessante.
Então, assim, ele olhou para cima e a partir daí ele viu, ele enxergou. Aí ele ficou restaurado. Então, assim, é a nossa busca, né? Restaurar a nossa visão. E daí eu preciso pensar o que que eu não enxergo? Que ponto eu sou cego? O que que eu não consigo enxergar? Né? Emmanuel vai falar no Caminho, Verdade e Vida, né, que a gente precisa enxergar situações e fenômenos, pessoas e coisas, né, com justiça e amor. Olha que interessante. Então, assim, será que eu consigo perceber todos os fenômenos, né, todas as situações que estão à minha volta com justiça e com amor? Não é tudo mesmo, não pode ficar nada de fora. Né? Então, todos os fenômenos, todas as situações, né, todas as pessoas e todas as coisas. Né? Então, olha que interessante, né? É olhar na matéria, né, com justiça e amor. O que é isso? É olhar, né, do jeito que ela é, para que ela serve. Então, ela serve, né, para um determinado fim. Não é para eu ficar, né, colocando ela acima, né, daquilo que é maior. Né? Então, é olhar as coisas com amor e justiça. E olhar as pessoas com amor e justiça. Né? Então, parar de enxergar nas pessoas como se elas fossem árvores. Né? Mas que eu possa, né, realmente enxergá-las com amor e com justiça. Então, essa é a recomendação que o Emmanuel traz para a gente no Caminho, Verdade e Vida. Né? Aí fala, né? E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Né? Olha que interessante. Então, restabeleceu a visão. Então, ou seja, ele via tudo isso que estava à volta dele, via todas as pessoas, né, com amor e justiça. Então, ele restabeleceu a visão. Né? Em outras traduções, vão colocar aqui que ele via distintamente, né, ao longe. Então, ele amplia a visão dele. Né? Relembrando a história lá do nosso lar. Então, né, ele saiu ali daquela visão do André Luiz e se aproximou mais daquela visão do Paulo, né, que além de ver aquelas manchas, ele via até a intenção, né, daquele espírito, naquele momento. Então é isso, né? A gente, né, deve, né, ter um esforço para isso. Né? Às vezes a gente é, né, carregado, às vezes a gente, né, consegue, né, por conta própria fazer isso, mas a gente precisa receber, né, todo esse, todo esse bem. E viu a todos claramente. Aí chega aquele ponto, né? E mandou para a sua casa, dizendo: Não entre, nem entre na aldeia, e nem o digas a ninguém na aldeia. Então, aquela coisa, né? Não volta para aquela condição sua. Né? É igual a pecadora, né? Vai e não peques mais. Ou seja, aqui é a mesma coisa, né? Quer dizer a mesma coisa, né? Volta para sua casa, mas não entra na aldeia. Não volta para aquela condição anterior, né, que você estava. Não volta para aqueles pensamentos. Né? Ou seja, a sua aldeia ela já está diferente. Né? Então não deixa voltar ao que era. Né? Mantém isso. Então é, é uma coisa muito interessante, né, na busca espiritual. Né? Você começa, né, um processo e daí você às vezes dá aquela, né, vacilada, você, né, dá uma escorregada, sai do caminho, né? Tenta pegar um atalho, mas você vê que não tem atalho, e daí você se embrenha num mar cheio de espinho, volta todo arranhado. Né? É isso que acontece. Então, assim, a senda, né, esse caminho estreito, ele deve ser percorrido, né, com firmeza. Né? Então, é isso que ele está falando aqui. Não desvia, não volta para aquela condição. Né? Segue esse caminho, né? Segue esse caminho. Ele é estreito, ele é difícil, mas a recompensa é muito grande. Né? Então, essa questão da aldeia é isso, né? Não voltar para aquela condição anterior. Então, e quando a gente, né, começa esse processo, não existe meio termo. Né? A gente não pode pensar assim, isso aqui está tranquilo, não vai dar em nada. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma coisa firme mesmo. Não, eu quero isso aqui para mim, eu acredito, né, que isso está certo, que isso é verdade. Então eu vou seguir isso aqui de uma forma firme, sem vacilações, né, sem desejos.
sem, né, atalhos, né? Então, assim, é isso que ele está querendo dizer, né? Volta para sua casa, mas não entre na aldeia, né? E nem o digas a ninguém na aldeia, né? Então, ou seja, talvez aqui até uma referência às suas companhias, né? Então, ó, cuidado, né? Cuidado com esse pessoal lá que você andava antigamente. Cuidado com quem tu andas, né? Então, assim, talvez seja uma referência aqui né, que está no texto. Né? Bom, aí aqui a gente finaliza, né? Um estudo, assim, bastante breve sobre a passagem, né? A passagem muito interessante, muito rica. E daí, o interessante é isso, né? A gente trazer para o nosso tempo. Né? Porque senão a gente cria aquela historinha na cabeça, né? A gente vai lendo o texto e vai imaginando aquilo acontecendo, né? O cego chega, ele pega o cego, leva lá, e cura e tal. Mas e daí, né? A gente precisa, né, trazer para a gente, né? Para o nosso tempo, para a minha vida, né? Para o meu interior, para a minha vivência, para o meu exemplo e para o meu presente, né? O tempo onde eu posso, né, realizar tudo é o presente. Então é agora. Então a partir do conhecimento e do ensinamento a gente tem condições de caminhar de uma forma mais firme, né? Sem desvios e sem atalhos, né? Então encerro aqui então a reflexão da noite. Desejo a todos aí, né, uma boa noite, né, muita paz, né, que a luz do Divino Mestre possa chegar a cada lar, né, a cada pessoa nesse momento, né, e que possamos nós recebê-lo, né, receber o Cristo, né, para que possamos operar a nossa transformação, curar as nossas cegueiras e caminhar de forma mais firme, nessa senda, né, que Ele nos apresenta. Muita paz a todos.